Boa tarde, Márcio. Final da Copa Santa Catarina, jogo com o Concórdia, né? Você tem alguns desfalques por cartão, tem a questão também do Vitor Guilherme. O que você pode passar para a gente sobre a situação e das mudanças que você pretende fazer para o time para a primeira final? Boa tarde. Boa tarde. Uma situação que a gente já estava com atletas pendurados, né, há algum tempo, infelizmente acabou correndo de levar o terceiro cartão amarelo, mas confiar bastante na força do elenco e já bom que a gente teve a semana inteira para trabalhar, então a gente conseguiu encontrar algumas alternativas e o Vitor Guilherme já está treinando normalmente, está apto para o jogo. Boa tarde Samuel, boa tarde Rogério, boa tarde Márcio e boa tarde Alexandre. Que bom hoje ver aqui, né, toda a comissão técnica na sala de imprensa. Gostaria de perguntar para o Márcio Coelho. Márcio, como é que foi a semana de trabalho? Tivemos alguns dias bons, outros chuvosos, né? E como que está o espírito do time, como está essa preparação, como foi essa preparação para o momento mais importante do ano do Marcílio Dias, que é o início desta decisão, primeiro jogo contra o Concórdia, e o que o torcedor pode esperar desse time? Vamos lá, uma das coisas bem interessantes que ocorreu foi a melhora do nosso gramado, né? A diretoria tem investido bastante, a gente vê, né? Diante do que a gente tem encontrado e apesar da semana a gente ter o clima chuvoso, a gente conseguiu trabalhar dentro do nosso estádio. Então isso foi muito, muito positivo, fazendo com que a gente conseguisse ter uma sequência boa de treinamentos e a gente conseguiu explorar bem, né? Isso, então acho que a gente chega forte. Hoje o último treinamento com alguns detalhezinhos, pouco para corrigir, para que a equipe chegue bem para esse jogo tão importante amanhã de noite aqui no nosso estádio. Então, de que forma o Marcílio, sabendo disso, porque é algo natural que deve acontecer, eles vão se manter, ou pelo menos pretende se manter vivo para o segundo jogo, de que forma o Marcílio pretende superar isso? Bem, a gente teve esse confronto em Concórdia, a equipe deles acabou não mudando muito, a gente estudou bastante esses dois últimos jogos, eles alteraram algumas situações, então a gente procurou trabalhar para que a gente não seja surpreendido e isso, para que a gente não seja surpreendido, a gente tem uma postura muito agressiva dentro de casa, tentando controlar o jogo e fazer com que a equipe deles não tenha conforto dentro do nosso estádio. Queria perguntar para o Rogério, acho que o Samuel pode complementar também, que vocês estão há mais tempo aqui no Marcílio, né? Quanta coisa a gente viveu nesses últimos 3, 4 anos, vocês estão desde 2021, pode ser? E acho que assim, o jogo mais importante para mim é o Atlético Catarinense lá, que o Marcílio ganhou, faltando 10 segundos, evitou o rebaixamento e que proporcionou o título de 2023 e que pode proporcionar mais um título, né? Mas essa passagem de vocês dois aqui pelo Marcílio, o que o Marcílio representa na carreira de vocês? Esses altos e baixos que a gente acabou vivendo juntos, né? O que vocês lembram, o que vocês guardam do Marcílio também, desse período que vocês estão aqui? Boa tarde, Kaká. É um prazer estar falando com vocês novamente aqui. Realmente, eu e Samuel, nós somos aqui da comissão que está há mais tempo ao clube, 4 anos à frente do clube, algumas dificuldades, mas esses últimos tempos a gente tem conquistado, a gente tem trabalhado para conquistar os objetivos. É a terceira final consecutiva que a gente está trabalhando para isso. 2022 passamos uma fase difícil naquele jogo lá em Florianópolis. Graças a Deus conseguimos a vitória que deu a permanência do Marcílio, mas agora a gente está focado no trabalho para poder auxiliar o Márcio junto com a comissão para que a gente possa buscar nosso objetivo maior desse ano, que é o título, para finalizar com chave de ouro. Perguntar para o Alexandre, dois fatores que fazem a diferença num campeonato. É o início do campeonato, dependendo da condição física, e o final do campeonato, que tem que chegar no topo da pirâmide aí do condicionamento físico. A intensidade dentro do jogo, quanto mais intensidade, proporciona a possibilidade de gol. E a gente vê que o Marcílio Dias tem um limite aí de 10, 15 minutos de intensidade, e depois é natural baixar a intensidade. Como é que o Marcílio vem para este jogo, primeiro jogo da final, na parte física, no topo da pirâmide? Vai ter uma intensidade grande para conseguir chegar ao gol? Olha, discordo de você com relação à intensidade do jogo, né? A relação de intensidade
no jogo tem muito fator tático envolvido, né? Tem o adversário, tem o fator casa e fora. Nem sempre o Marcílio consegue ser empenhado em todos os momentos. Nem só o Marcílio Dias, como nenhum time no mundo, né, consegue ser, né? Então varia muito a estratégia de jogo. O Marcílio gosta de ter a bola, gosta de ter controle do jogo, né? A relação que ninguém é uma relação que foge às vezes da alçada da parte física, né? Claro que o futebol é sempre completado por todas as variáveis do jogo, técnica, tática, física. Mas enquanto comissão técnica estamos muito satisfeitos com todos os atletas e todos os queridos. O Marcílio, apesar de ser o time com a média de idade mais alta do campeonato, é um time que tem pouquíssimos jogadores de departamento médico, sustenta bem os jogos. O Márcio, em alguns momentos dos jogos, não vê a questão física primordial para troca, né, nas partidas. Tem a questão estratégica, a questão do jogo mesmo, às vezes questão técnica, né? E o desgaste também vem na sequência, mas a gente está muito satisfeito com a relação dos atletas. Haja vista, como eu falei, que a média de idade dos atletas, né? Atletas experientes, que sabem se colocar no jogo, sabem se preparar também para o jogo. São atletas muito dedicados na função também, sabem da importância que a intensidade que o futebol nos dá hoje. E o Marcílio vem, sim, muito bem preparado para o final. A gente conseguiu, no segundo tempo, lá em Tubarão, conseguir desempenhar um bom papel, né, no aspecto físico, se for separar assim o jogo, né? A gente empatou os outros 40 no segundo tempo, né? Já fizemos isso também contra o Bala, em outros jogos também. Então a gente está bem equilibrado na questão física, bem confiante para fazer essa final intensa, com gols e com vitórias. Alexandre, aproveitando até a tua resposta sobre as finais, tem se falado da antecipação do calendário de 2025, o estadual começando talvez aí na primeira semana de janeiro. Enfim, o Marcílio fazendo as finais, tendo toda a questão das férias, como é que fica a preparação para a temporada de 2025? Muda começar tão cedo a temporada de 2025? Vocês estão preparados para isso? Estão trabalhando nisso também? Queria te ouvir sobre a próxima temporada, que o Marcílio tem o estadual, Série D, talvez uma Copa do Brasil, enfim, essa antecipação do calendário. Legal, boa pergunta. Tem sim, a gente primeiro foi pego de surpresa, né, na semana passada, com essa informação já é um cenário que a gente precisa, é um desafiador para o ano de 2025. É uma competição, um ano importante para o Marcílio Dias voltar a disputar um campeonato nacional. E assim, a gente vai planejar, a gente tem essas finais agora para disputar, depois os atletas vão ganhar um tempo, né, de folga, de descanso, merecido até, né? E depois voltamos já aos treinamentos visando catarinense. Claro que esse início de competição mais cedo torna a pré-temporada mais importante. A gente precisa sentar realmente para definir as datas de início, para a gente ter realmente uma pré-temporada boa, consistente e com um número volumoso de treino, para conseguir chegar, fazer com que o time tenha, já no início da competição, das competições que vão iniciar, um time sempre preparado e pronto para ganhar jogo. Mas a diretoria tem feito um papel interessante também na renovação de alguns contratos, né? Então isso é interessante também. Essa relação com a formação do elenco e a continuidade do elenco faz com que a comissão técnica, não só a parte física, consiga usufruir melhor, né, dessas informações, dos atletas que ficam mais tempo, que já geram também confiança para a torcida, que já estão familiarizados com o clube, com a cidade. Isso faz com que o Marcílio saia na frente, né, na preparação, para ter um ano mais tranquilo e com vitórias. Márcio, o Marcílio Dias está numa final. Significa que teve um bom desempenho, né? Mas tem algumas dificuldades na última linha, na linha de ataque, né? O Marcílio Dias fez poucos gols, né, e poucas vitórias dentro do campeonato. Ou seja, o desempenho não foi tudo aquilo que o torcedor esperava, e nós esperávamos, né? Mas o resultado está levando o Marcílio Dias à final e não podemos negar isso, né? O que fazer de diferente para que essa última linha, né, consiga fazer os gols e o Marcílio Dias finalmente faça um grande desempenho durante um jogo dentro de casa? Se trabalhou isso essa semana, o que você tem feito para melhorar essa situação? Vamos lá, isso com certeza, a gente é algo que desde o início eu venho martelando e falando, a questão de aliar o resultado com a progressão das etapas de trabalho, né? E concordo, e é algo que a gente tem
tentado enfatizar dentro do trabalho, e não só essa semana, mas a gente tem tentado buscar esse refino para que a gente seja uma equipe mais agressiva em termos de verticalidade, conseguir finalizar mais, conseguir chegar mais no último terço, com mais qualidade e com maior volume. Mas salientar que mesmo não tendo isso ainda dentro daquilo que a gente entende que é positivo e que a gente pode alcançar pela qualidade que a gente tem, o sistema defensivo acabou gerando essa oportunidade de a gente conseguir estar numa final mesmo não fazendo isso. Então, se a gente conseguir melhorar nesse quesito, a gente vai se tornar uma equipe ainda muito forte. Então, focar nisso, passar a confiança, porque a gente sabe da qualidade que os nossos atletas têm, e eles também sabem, têm se cobrado nesse sentido, de eles saber que eles podem dar um pouquinho mais ofensivamente. Rogério, se eu não me engano, é a tua terceira final consecutiva, né? Eu queria dar os parabéns pelo teu trabalho. É uma comissão técnica equilibrada, toma poucos cartões ali fora de campo. Queria que tu falasse do teu trabalho junto ao Márcio. E a gente teve aí essa semana, pelo menos o presidente deixou praticamente claro do segmento do Márcio no Campeonato Catarinense. Eu queria saber do teu trabalho também, se tem a sequência no Campeonato Catarinense. Boa tarde, professor Ingo. Com certeza é a terceira final que a gente está com o Marcílio. Eu sou auxiliar da casa, sou funcionário do Marcílio. A função nossa da comissão sempre é respaldar, trabalhar para poder respaldar o treinador. Muitas vezes a gente não aparece mesmo, mas a gente está sempre junto, auxiliando, ajudando, para que a gente possa conquistar os objetivos. Para o clube é importante, mas para a gente que é do clube é mais importante ainda, porque nós dependemos, que nós não temos aqui os funcionários aqui não tem o plano B, é o plano A. Então nós temos que estar conquistando. Então para a gente estar sempre feliz, e para o Marcílio chegar, tem um trabalho grande do bastidores aqui, é um trabalho não só da comissão aqui, tem o staff com o Adriano, o próprio Baguinha, que são daqui da região, que está sempre trabalhando também em busca do sempre o melhor para o Marcílio. Então a gente tem que estar respaldando sempre o trabalho do professor para que a gente consiga os objetivos. Márcio, queria aproveitar também a pergunta do Jânio e te refazer a pergunta sobre qual a influência desses 6 jogos sem vitória do Marcílio, o quanto te incomoda isso, e vai ser o último jogo em casa da temporada, né? Quanto isso pode servir também de combustível para que o Marcílio volte a vencer? Bem, me incomodou até o momento da semifinal. Bem claro, eu estava incomodado porque o objetivo nosso, né? E voltando, eu fiz questão que a gente estivesse junto, e eu já queria que eles estivessem juntos há muito tempo, porque muito do que o Marcílio está passando tem a ver com esses caras aqui. Esses caras são bicampeões, eu queria honrar, e não só honrar, saber que o que a gente vive, tanto bom quanto tem a ver com todos, o trabalho é nosso, e incomoda eles também. A gente sabe do potencial que a nossa equipe tem, mas a partir da semifinal ficou para trás, e a gente sabia que ia, e mais agora na final também. A gente pode ser campeão, tomara a Deus que a gente consiga largar bem e fazer uma vitória muito forte e muito boa em casa para que a gente leve vantagem, mas voltando, a Chapecoense largou com 3-0 na semifinal, fazendo 3 gols, poderia ter matado o jogo em casa e acabou não matando de estar fora. Então a gente sabe que o campeonato ele vai ser definido para quem a equipe que conseguir suportar, tiver mais resiliência e conseguir sustentar as dificuldades e os momentos que a competição vai apresentar. Então, respondendo a tua pergunta, eu não me incomodo de nada, eu estou bem focado naquilo que é o nosso objetivo, que é ser campeão para botar o Marcílio mais uma vez numa Copa do Brasil. Eu quero dar direito de resposta ao Alexandre, eu vou dizer o porquê. Sexta-feira eu vim assistir o treino aqui, depois eu tive o programa às 6h30, eu falei assim, né? Eu fui lá ver o treino, né, esperando lá ver finalização, aí eu vi o cara colocar umas travinhas lá, eu sou antigo, tá? Eu disse assim, eu não entendi muito essa dinâmica do Márcio, e depois eu fiquei sabendo que era um trabalho seu, né? E até o nosso público ficou assim, mas eu vou perguntar depois que eu descobri que era você, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, principalmente sobre essa dinâmica, que eu quero aprender um pouquinho também sobre isso, e te parabenizar, porque o nosso time
corre do primeiro ao último minuto. Isso a gente sempre falou. Marcílio, cara, é algo extraordinário. Tu vê um time de jogadores mais veteranos, e em momento algum os caras se entregam. Então eu queria te parabenizar, te perguntar sobre esse trabalho, que para mim é uma novidade. Obrigado pela lembrança, e eu externo também, né? Os parabéns que tu me deu a toda a nossa comissão técnica, né? Porque a comissão é só feita de um preparador, de um auxiliar, de um treinador, de um treinador de goleiro, é o ano todo. E o futebol hoje em dia ele está assim, mudando muito, né? Então o aquecimento que eu fiz naquele dia foi uma simples ativação de um trabalho que ia ser na sequência. O Márcio ia priorizar naquele dia um trabalho de finalização e gol, na primeira parte do trabalho. Na segunda ia abrir o treino para fazer aspectos táticos. E aí, conversando antes do treino para planejar o treino, eu sugeri uma dinâmica de passe que, ao final da dinâmica de 3, 4 passes, fizesse uma finalização na mini trave, que já tentasse imitar ao menos um movimento de finalização, né, do chute, para depois jogar para o trabalho dos atletas prontos para o Márcio para fazer o trabalho de finalização. Então, esse é o simples. Então, é um exemplo que a gente tem hoje no futebol atual, mais moderno, que eu preciso gastar o tempo todo pensando no jogo, né, nos movimentos. Claro, adaptando a posição do jogador, né, os aspectos físicos sempre incorporados, mas de uma maneira integrada, tentar fazer com que o microciclo da semana seja todo voltado para aspectos técnicos, táticos, físicos, todos em vez do trabalho. E só para o Kaká ali, o Marcílio está a 6 jogos sem ganhar, que está 4 sem perder. Samuel, primeiramente parabéns pela cobrança de pênaltis, né, direcionado pelo trabalho que tu faz. O outro também já foi desta forma, a outra Copa Santa Catarina, e pode pintar de repente contra o Concórdia. Queria que tu passasse um pouco desse teu trabalho. É um extra-campo, porque é depois do jogo que isso acontece. É claro que tu não vai entregar a fórmula de pegar o pênalti, né? Mas de que forma é trabalhado os goleiros do Marcílio Dias para que isso aconteça? Sim, é feito um estudo junto com o nosso analista de desempenho, o Guga, né? O Guga analisa todos os jogadores, né, do nosso adversário, e passa os vídeos. Junto com os goleiros, a gente estuda cada um deles. A forma que bate, como para o corpo. Então, é fundamental, principalmente numa disputa de pênalti. Tanto é que nessa última ofensiva, se não me engano, no outro legal, apenas um não acertou o campo. Eles foram todos, ele não acertou só o meio. Então, além da parte técnica, né, física dele, precisa de esforço, precisa da parte técnica, também a teoria passa pelo Google. Não deixa bem, mas siga ali para a gente, deixa pouco for os pênaltis, né, a forma que bate, como para o pouco, também nos ajudar nisso. Para a gente finalizar, então, em nome da comissão técnica, vou perguntar aqui e para o nosso treinador Márcio Coelho fazer aquele apelo, né? Para que a nossa torcida, a gente já tem praticamente 4 mil pessoas garantidas aí entre ingressos e sócios. Vai ter uma recepção, vai ter uma grande festa aí da torcida também, para que possa motivar ainda mais, né, o elenco. Então fica aí o seu convite e a importância da torcida nesse momento de decisão. Na verdade, a torcida do Marcílio Dias, a gente precisa até mudar esse momento, né? Não precisa nem convocar. A torcida é um caso à parte aqui, a gente sente muito a energia que vem da torcida, na sua grande maioria, né? Claro. Mas tenho certeza que vai ser uma festa bonita e que venha, apoie, e tenha certeza que a gente vai entregar tudo, fazer o máximo para que a torcida saia satisfeita e a gente consiga um grande resultado aqui amanhã de noite no Gigantão.